Oi, Maíra! Oi, Clarissa, tudo bom? Tudo jóia! Hoje a gente está começando mais um podcast aqui na Tenda Materna e hoje a gente tem uma convidada super especial, a Nanda Perim, que é psicóloga, mãe de 2 crianças, o Theo de 3 anos e 10 meses e o Gael de 2 anos. Ela é criadora do Psimama, um perfil no Facebook e no Instagram, onde ela compartilha temas relacionados ao puerpério, empoderamento pós-parto, disciplina positiva, método Montessori, parentalidade consciente, enfim, todos esses temas que coincidem muito com o que o Canto Maternar e a Bifamily abordam. Então, seja super bem-vinda à nossa tenda, Nanda, e conta pra gente, além de se apresentar, conta pra gente como que você chegou até aqui, como que nasceu o Psimama e qual que é a sua proposta. Seja bem-vinda à nossa tenda. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, então, eu quero agradecer o convite de vocês, que eu amei, assim, é uma honra estar aqui, gosto muito do Tenda Materna, do trabalho da Clarice, do trabalho da Maíra, gosto demais, então agradeço muito. A Psimama surgiu na minha vida depois da minha segunda gravidez. Na minha primeira gravidez, eu fiquei muito empolgada, fui fazer todos os cursos de gestante que existiam na minha cidade. E durante o puerpério eu fiquei muito chocada como que eu nunca tinha ouvido falar sobre puerpério. E aí eu comecei a estudar sobre isso, sendo psicóloga com esse olhar, né? E aí comecei a falar sobre isso, criei um site, né, uma página, um blog, e comecei a falar sobre isso, as coisas que eu estava estudando, que eu estava aprendendo nos meus estudos. E, enfim, conforme os meus filhos iam crescendo, né, foram crescendo, e eu fui encontrando cada vez mais coisas para estudar, cada vez mais linhas e abordagens, e aí os próprios seguidores, as próprias seguidoras já começam a tirar dúvida, a pedir para falar de outros assuntos, e principalmente vir me contar coisas, né? Eu acho que o que mais marca a Psimama são as coisas da criação tradicional, que são tanto quanto absurdas, se a gente olha com um olhar humano, né, e de respeito. E aí, quando as pessoas vêm me contar essas coisas... Peraí que tem um avião passando aqui. Então, quando as pessoas vêm me contar essas coisas, eu geralmente tento buscar aonde que no tradicional, no senso comum, a gente encontra reforços para essas coisas que a gente discorda. E aí eu entro no Psimama e eu tento desconstruir isso, tento ressignificar esse olhar. Então, parabenizar a criança por não chorar, desfraude coletivo, né, essa coisa do colo vicia, todas essas coisas que a gente está tão acostumado a ouvir, mas que quando a gente é mãe, a gente é pai, a criança está ali na nossa frente, por algum motivo não faz sentido pra gente. E a gente fala, por que tá todo mundo me falando uma coisa, mas que, né, se eu for pensar no instinto, se eu for pensar numa coisa mais intuitiva, não é o que eu tenho vontade de fazer, né? E aí nas linhas que eu estudei, isso vem de uma forma muito natural, né? Como seria o filhote de um cachorrinho, o filhote de um tigre, o filhote de um elefante. E aí, né, olhando sobre esse viés, você começa a perceber enfim, por que a gente está tão incomodado com isso. Bacana. Eu, na verdade, estou achando super legal a oportunidade de conversar com você. Uma das pessoas que me inspira nas redes sociais é justamente você. Então tá sendo legal. Legal. Teve uma semana até... Eu sempre tô repostando, o Canto Maternar tá sempre repostando coisa tua. Eu acho que acaba dialogando muito próximo da mesma linha de pensamento e tal. E teve até uma semana que eu pensei, nossa, Nanda, para de postar coisa legal que eu vou ter que colocar Canto Maternar /Psimama, porque vão achar que estão na página errada, né? Mas foi divertido, foi uma sacada que eu falei, não, interessante. E hoje a gente se propôs a falar de um tema que eu acho que acaba tocando num ponto de muita angústia para muitas mães, que é o desfraude. Sim. Eu, por exemplo, tô achando um privilégio também, porque eu ainda não passei por esse processo. Aqui em casa, a Nara tá com 3 anos e 2 meses.
E a gente tá, digamos, ela tá convivendo com o Pinico há mais de um ano, mas ela não demonstra muito interesse e para ser bem sincera, eu ainda tinha investigado pouco sobre o tema. Vou dizer que por conta desse podcast foi a vez que eu mais me debrucei para falar sobre o tema, para pesquisar sobre o assunto, foi agora, para poder preparar essa conversa, até foi bem legal, porque até acabei já entendendo algumas coisas do processo, vendo que era mais natural. Mas, por exemplo, eu pensei, até vou dividir um pouquinho a minha experiência, porque eu acredito que seja parecido com muitas mães, né? E aqui, por exemplo, como a Nara demorou mais para andar, em teoria, né, no processo dela, ela foi andar com 17 meses, e todo o desenvolvimento motor dela foi um pouco mais lento, eu imaginava, assim, que ela não deve estar desfraldando, porque deve estar tudo meio que junto, né? Dentro da necessidade do corpo dela, não deve estar pronto ainda. Em teoria, a gente está investigando um pouco porque ela ainda tropeça muito, com mais de 3 anos, ela anda de um jeito meio atrapalhado. Inclusive, na semana passada foi quando eu vi que pela primeira vez ela começou a alternar a perninha para subir escada, mas para descer ela ainda não alterna. Saltar para ela ainda é muito difícil. E tem algumas ideias que surgem um pouco relacionadas a quando que a criança está pronta para o desfraude, né? Quais são os sinais que ela apresenta, e eu não sabia dizer se ela estava atrasada, se isso era normal, se tinha a ver com a idade, enfim, várias coisas estavam pipocando na minha cabeça. Aí eu falei, bom, bacana, porque aí acho que vai ser uma oportunidade de conhecer um pouco o que eu tenho que entender para não ficar gerando aquela expectativa e achando que eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que fazer alguma coisa, não tenho que fazer alguma coisa, enfim, acho que vai ser legal. Eu acho que o primeiro ponto que a gente podia conversar aqui, que você podia esclarecer com a sua experiência. Você fez uma campanha bem legal no Psimama, falando do desfraude consciente, né? E aí você podia explicar um pouquinho o que você entende por desfraude consciente, autônomo e natural, que é o termo que você usa lá, né? Você pode contar um pouquinho pra gente? Sim. Então, primeira coisa legal que eu gosto de brincar, assim, que a parentalidade consciente, ela é igual dirigir ou andar de bicicleta. Se você ficar raciocinando demais, cada etapa, eu preciso de pedalar, eu preciso de passar a marcha, agora eu tenho que botar o pé no freio, agora eu preciso... E se você fica raciocinando demais, o processo todo fica muito desgastante, fica muito pesado e você acaba se atrapalhando no processo, né? Ficando nervosa, enfim. Então, eu vejo da mesma maneira você estar ali no dia a dia com a criança. Quando você fica preocupado demais, pensando demais, colocando pensamento demais, né, em cada coisa, acaba que a coisa se atrapalha. Fica muito pesada, Então, essa é a primeira dica que eu dou para os pais, que é tentar ao máximo deixar a coisa, abrir mão, você fazer esse exercício de abrir a sua mão, né, e deixar ir, tentar ter menos controle sobre todos os processos da criança e o tempo da criança, porque é um processo nosso que faz parte da forma como nós fomos criados, né? A criação tradicional traz os pais enquanto segurando na sua mão e vai que eu vou te mostrar como que tem que ser feito, a hora que tem que ser feito. Então, tudo muito guiado. E a proposta da parentalidade consciente que eu trago é você abrir a mão e você permitir você ser, na verdade, um suporte para essa criança. Você está ali mantendo ela segura, mantendo ela, né, talvez sempre ajeitando as velas para ela estar nadando do lado certo, mas deixar ela fazer as próprias conquistas, ela ter as próprias descobertas, ela ter o próprio desenvolvimento. Então, o autônomo do desfraude autônomo é isso, é você permitir que seja a criança, né? A frase que eu uso é a criança ser a protagonista da própria infância. É uma frase que eu tento reforçar sempre, porque a gente fala muito do protagonismo da mulher, a gente fala muito, né, da mulher, por exemplo, quando a gente está falando do parto, né, da gestação e do parto, e até do pós-parto empoderado, né, que essa palavra agora o pessoal está criticando muito, mas eu gosto dela, que é meu corpo, minhas regras. Isso também vale para a criança. O corpo é dela, o tempo é dela e as regras são dela. Lógico que você, enquanto pai, enquanto mãe, você está ali ativamente no sentido de mantê-la salva, segura, mas você não está ali para impor,
no corpo daquela criança o seu tempo e as suas vontades. Então, quando as pessoas me procuram com relação a desfraude, geralmente a pergunta é: quando que eu devo começar esse processo? E a minha resposta sempre é: nunca. O processo não é seu para começar. Então, você não vai começar um processo que não é seu. Né? É como você me dizer assim: meu marido precisa de fazer terapia. Quando que eu mando ele para terapia? Nunca, porque não é seu esse processo, é dele, percebe? E é a mesma coisa. A criança vai desfraudar quando vários quesitos, vários pontos, né? E a gente vai falar sobre isso no decorrer do podcast. Vários pontos precisam desenvolver e culminar, né, num ápice juntos para que o desfraude aconteça. E alguns desses pontos você pode promover, claro, mas não tem pra quê, porque da mesma forma que você pode fazer uma criança que andaria com 15 meses e 6 meses, você pode ficar em desespero, fazer fisioterapia, fazer exercício, entrar em pânico para ela andar antes? Pode, mas não vai ser o processo dela, não vai ser com a destreza que ela precisa, né? Quantas crianças a gente ouve falar que passaram direto, não engatinharam, foram direto para andar, porque foram muito estimuladas, muito promovidas. E o engatinhar é extremamente importante para o mamífero humano, para a noção de espaço, né? Para ter todo um desenvolvimento ali, que é um desenvolvimento espacial, de um outro sentido que não só o motor e o cognitivo e tal. E a gente às vezes esquece isso, que tem um leque de coisas que fogem ao nosso alcance, porque a gente sequer sabe que eles existem, ou a gente sequer tem consciência deles, né? Então, é a mesma coisa para o desfraude. Existe uma série, uma inúmera quantidade de coisas que são importantes serem desenvolvidas para um desfraude saudável, que a gente não pode promover porque a gente não tem qualquer controle sobre eles. Percebe? Então, o autônomo é nesse sentido. Tá, beleza. Ô Nanda, me fala uma coisa, e aí dentro desse seu ponto de vista, assim, quais seriam esses sinais que a criança dá, né? Esse pai nessa postura de observador, de que tá ali do lado, né, sustentando, mas ao mesmo tempo permitindo que essa criança se desenvolva com autonomia, com liberdade, experimente, se aproprie do próprio corpo, enfim, da vida, né, das relações de uma maneira mais autônoma, mas quais seriam esses pequenos sinais para que os pais podem observar e podem perceber que a criança está dando, de que ela está se aproximando desse processo? Dá umas dicas aí para esses pais de quais seriam esses sinais que é importante da gente ficar atento. Claro. Então, eu gosto de brincar que tem um sinal só, que é o seguinte: a criança não precisa mais da fralda. Por que eu brinco isso? Porque, assim, qualquer outro sinal que eu falo, e eu já, nesses 2 anos e meio de Psimama, eu já passei por todos os estágios, eu já percebi, todo sinal que eu falo, os pais entram em pânico, anotam numa placa, escrevem na porta de casa e todos os dias ficam observando para ver se aquilo já está acontecendo, sabe? E as pessoas vivem me pedindo: Nanda, faz aí uma tabela de idades pra gente saber. Eu falo: pelo amor de Deus, não, porque os pais entram em desespero e fica nesse processo de apertar a embreagem e passar marcha de um jeito completamente perdido, porque tá prestando atenção demais em cada etapa, entendeu? Então, quando eu coloquei, por exemplo, que pular com os 2 pés é um dos sinais, os pais entrarem polvorosos: meu Deus, meu filho já pula com os 2 pés há muito tempo, já tinha que estar desfraudado. Ou então, meu filho desfraudou e não pula com os 2 pés, aí não tem alguma coisa errada, eu preciso ir para o hospital. E as pessoas entravam em desespero com uma informação que era assim: olha, gente, o desenvolvimento pélvico é uma coisa que acontece concomitante, é só isso que a informação quis dizer, né? E aí eu comecei a perceber que essas informações... Então, o meu filho está desfraudado, ele tem 3 anos e 10 meses e não pula com os 2 pés, não tem qualquer sinal de que vai pular com os 2 pés tão cedo. E eu não estou desesperado, não estou buscando diagnóstico, nem querendo dar nome para isso, porque... E aí eu decidi isso. Então, Clarice, o que eu falo, né? Eu digo, quando você começa a perceber que o seu filho está fazendo a fralda de cueca, que a sua filha está fazendo a fralda de calcinha, substitui. É isso, porque se a criança já está com aquele desenvolvimento de segurar até o vaso, tirar, né? Aí você vai, aí a mãe fala para mim: poxa, mas a minha filha faz xixi no vaso, só que a fralda tá suja de xixi. Sim,
Então, você vai botar uma calcinha para quê? Porque esse xixi que está indo para a fralda, ele vai eventualmente escorrer pela perna, vai deixar ela constrangida, vai criar uma situação na família, vai acabar sujando o sofá, sujando a cadeirinha do carro. Para quê? Para que esse desespero? Percebe? Aí as pessoas falam, mas é por causa do custo da fralda e tal. Aí primeiro eu brinco, vai usar fralda de pano, depois que passa essa parte da fralda de pano, que eu tento dar aquela conscientizada, porque a fralda de pano, ela vale muito a pena. Eu comprei fralda de pano para um filho, já estou usando no segundo e, né, é maravilhosa, mas se a pessoa usa descartável, eu falo, olha, você precisa de decidir o que vai ser prioridade para você. Se vai ser essa questão financeira ou se vai ser a saúde integral, integrativa da criança, porque na pior das hipóteses, deixa sem fralda em casa. Vai fazer xixi, cocô. Aqui em casa, por exemplo, esse sofá aqui, eu já desisti dele tem uma década já. Esse sofá já tem de tudo aqui. A gente lava a cada 3, 4 meses, a gente pede o pessoal para vir aqui lavar, mas porque eu gosto de, né, isso já é um outro assunto, que a gente pode até um dia falar sobre isso, que é a questão dos órgãos genitais. Os meus filhos, a gente tenta ao máximo deixar eles sem fralda em casa, para eles terem intimidade com o próprio corpo, né? E aí, aqui eles fazem xixi no chão, já aconteceu de ter cocô, já aconteceu. Mas, assim, eu percebo que, com o tempo, a gente foi percebendo os horários deles. Então, eu sei mais ou menos a hora que o meu mais novo, que é o único que tá de fralda ainda, eu sei o horário que ele faz cocô. Então, naquele horário, ele não fica sem fralda. Xixi, ele já fez pela casa toda e já marcou a casa inteira. Acho que eu não consigo lembrar um cômodo que ele não fez xixi. Mas eu aceitei, assim, isso foi uma proposta que eu me fiz, eu posso, é uma possibilidade aqui em casa, eu não tô trabalhando fora, então eu tô aqui, né, posso limpar na hora, tem que ficar de olho, porque senão a criança escorrega no próprio xixi e bate cabeça. Então tem todo um negócio que você tem que ficar atento, entendeu? Não tô dando a sugestão de você deixar o filho pelado. O que eu tô dizendo é que é uma opção. Se você tem uma dificuldade financeira muito grande e compra descartáveis e tá pesando demais no seu bolso, né, e aquilo tá sendo um problema na sua vida, a ponto de você tá desesperado pela criança desfraldar, ainda há alternativas. Isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, a Nara, ela de vez em quando faz um xixi antes do banho, quando ela fica peladinha, ela fica, eu vou sentar aqui no pinico, tá? Ela senta, a gente brinca um pouquinho com ela. Uma coisa bem lúdica, bem solta. Eu nunca me pressionei muito, até porque acho que, como tudo que eu tenho aprendido, assim, em relação ao desenvolvimento da criança, né, dessas etapas, eu acredito muito na autorregulação, no tempo de cada um e nos sinais que a criança dá. Eu fiz o BLW aqui em casa e fluiu super bem. Então eu tô meio treinada assim, por essa coisa do confiar no tempo da criança, respeitar e tal. Só que como eu não conhecia muito da coisa do desfraude, tem coisas que eu não sei, eu tenho que guiar, não tenho que guiar, porque, sei lá, de repente outro dia ela falou, eu tô fazendo xixi. Tipo, isso é um sinal de que eu tenho que fazer alguma coisa? Ou simplesmente, a partir de que momento eu que tenho que perguntar se ela quer ficar sem fralda, ou tenho que esperar ela perguntar? Sabe, tem umas coisas muito sutis que eu fico meio um pouco perdida e sem saber muito se eu preciso entrar. O que o pai pode fazer para auxiliar nesse processo? Como que digamos, um acompanhamento consciente para não empurrar a criança e ao mesmo tempo não ficar indiferente ou negligente? De repente ela poderia já estar vivendo esse processo com mais autonomia se eu estivesse participando de alguma maneira mais ativa, entendeu? Isso, porque aí, né, dentro dessa coisa que eu tô brincando, assim, de passar a embreagem e da marcha e tal, mais ou menos desse movimento, esse movimento que eu estou sugerindo, tentar reanalisar, repensar. Por quê? Porque acaba que você cria um medo tão grande de errar que você acaba também não se dando a possibilidade de testar o assunto, de perceber a receptividade da criança. Então, o que eu sugiro, acho que o ponto mais importante de todos é tudo o que você for fazer, tudo o que você intuitivamente tiver desejo de fazer, faça, prestando bastante atenção em não desrespeitar o tempo da criança, no sentido de você não colocar peso. É só isso. Então, assim, por exemplo, você não vai premiar, não vai dar parabéns, não vai, né, da mesma forma que você não vai castigar, não vai brigar, não vai fazer nada disso. Agora, você naturalmente falar sobre o assunto
é ótimo, né? Não dá para virar aquela palavra que não pode ser dita na casa só porque, entende? Então, não, às vezes, assim, a criança tá lá, tá sentada no pinico, você pode encorajar ela e, ao mesmo tempo, explicar que se não fizer, tá tudo bem também. Entendeu? E vida que segue, como diria Neymar, sabe assim? Eu não quero, não é para colocar aquele peso no sentido de se ela não responder, também tem alguma coisa que não tá dando certo, né? Isso, ou que, tipo assim, também se ela conseguir, é esquisito, porque o assunto é tão pouco mencionado que até a conquista é estranha, porque aquilo não é dito, sabe? Então, aqui em casa, o nosso único medo era o Theo relacionar a fralda a uma coisa negativa. Nosso medo era esse. Então, ele achar que a gente tinha pressa, ou ele sentir que fralda era coisa de bebê, que ele não podia usar mais. Eu não queria isso. Apesar de eu não atender, eu recebo muitas mensagens. Então, eu tenho acesso a uma gama enorme de experiências. E eu recebo muitas mães dizendo que a filha ou o filho estão com 4, 5, 6 anos ainda precisando da fralda à noite e que não aceitam que aquilo é um sofrimento para a criança usar a fralda, porque no processo de treinamento toalete, a fralda foi condenada pelos treinadores. Pela professora, pela mãe, pelo pai, fralda era coisa de bebê, eu não acredito que você está usando fralda ainda, ai que feio você querendo usar fralda. Então, quando a criança precisa daquela ferramenta, a ferramenta já foi completamente, ela estaria, assim, descendo o nível dela usando aquilo, e ela seria uma decepção dentro daquela casa, dentro daquela escola, por estar usando aquela fralda. Então, esse cunho negativo é que é muito, muito preocupante, porque a criança não está ouvindo o próprio corpo, ela está muito mais preocupada com o que esse externo está pensando sobre ela usar fralda, entendeu? Ô, Nanda, me fala uma coisa, o desfraude noturno, ele tem um tempo diferente do desfraude durante o dia, que a criança está em vigília, está acordada, está consciente, ou não? Explica, esclarece isso pra gente aí, como é que é essa questão do desfraude noturno. São tempos diferentes, isso é muito mais forte em treinamento toalete, porque o treinamento durante o dia, né, é uma coisa e o treinamento durante a noite é outra. Como eu sou contra o treinamento toalete, eu vou falar só do desfraude natural. O desfraude, então, como eu estava falando, o desfraude ele culmina, né, vários desenvolvimentos. Então, você tem o desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento emocional, porque a criança precisa de ter uma certa maturidade emocional para lidar com aquilo ali e tal. Então, tem que culminar, todos esses processos culminam, né? Então, se a criança está pronta cognitivamente, mas não está pronta no sentido motor, o desfraude não vai acontecer. Se ela estiver pronta no motor, mas não estiver pronta no cognitivo, também não vai acontecer. Então, precisa de culminar. E os processos que precisam de culminar para um desfraude não necessariamente são os mesmos para o outro. Porque uma coisa é segurar um xixi de forma consciente. Outra coisa é você segurar o xixi durante um sono, né? E também porque à noite, se você for pensar no cunho emocional, à noite tem para bebês e crianças um outro valor, né? Então você vê o sono noturno das crianças, né? A busca do bebê ou da criança pela mãe, pelo pai durante a noite. As crianças, elas interpretam a noite, né? E muitas vezes lidam com a noite de uma forma muito diferente com que elas lidam com o dia. Então, às vezes, o desfraude noturno ele também pode ter esse atraso no sentido positivo da palavra, essa diferença, isso que eu quero dizer. Por ter valores diferentes nas crenças internas dessa criança. E pode ser uma diferença de meses, de muito mais do que meses? Anos. Eu já vi criança que desfraudou com 3 anos e que com 4,5 ainda não tinha desfraudado noturno.
né? E aí, às vezes, a mãe fala assim, mas ela só tem um escape uma ou outra vez por semana e tal. E aí, às vezes, você vai analisar para a criança, pela criança ela estaria tendo escape todo dia, né? Ela está com um medo tão grande, e aí a criança pode não estar tendo escape todo dia, mas ela está dormindo muito mal, ela está com olheiras profundas, ela está com alteração comportamental durante o dia, e aí não estar tendo escapes todos os dias tem um custo emocional muito grande para essa criança, percebe? Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, Mar, não sei se você também quer fazer alguma pergunta. O que eu queria falar é o seguinte, a gente, quando estava se preparando para fazer essa entrevista com você, a gente mandou algumas mensagens para grupos de mães, né, que eu mandei para as meninas do Zum Zum, a Maíra também mandou para outros grupos de mães que ela participa. E a gente recebeu várias perguntas, assim, várias questões. E aí, dentro do que você está falando, assim, eu nem sinto que a gente precisa de trazer todas as especificidades, assim, todos os casos que a gente recebeu. Mas o que eu sinto é assim, a pessoa que já começou um processo de desfraude nesse padrão aí, que eu até esqueci, treinamento toalete, né, que você tá falando. Porque o menino entrou na escola, eu tinha uma cliente que ela sofreu muito com o desfraude do filho dela, assim, exatamente por isso, porque ele entrou na escola, e na escola ele era o mais novinho da turma, e todas as crianças já estavam desfraudadas, menos o dela, e ela teve, assim, um problemão com a questão do desfraude, isso eu lembro. Então, assim, quem já entrou de alguma forma começou a forçar ou a fazer algum treinamento e agora está escutando esse podcast e sentiu que faz sentido isso tudo que você está falando. E aí? Né? A pessoa já está num processo, a criança já está tendo vários escapes ou está tendo algum problema de segurar cocô, que foram algumas coisas que apareceram pra gente. Sim, às vezes a criança não faz cocô na escola, só faz quando chega em casa, ou tem escape de vez em quando na cuequinha, tanto de xixi quanto... E aí, o que a pessoa pode fazer? Volta atrás? Qual que seria a sua indicação? Volta atrás, volta com a fralda e tenta... agora vamos respeitar ou não? Continua? O que você pode falar sobre isso? Na página, na campanha, eu brincava assim, volta duas casas. Mas antes de falar do volta duas casas, eu acho interessante relembrar um conceito. É um conceito que a Laura Goodman traz, mas que não é só ela, né? Vários autores, vários teóricos de desenvolvimento infantil falam disso, que as crianças, assim como nós adultos, né? As crianças, elas precisam de viver plenamente cada fase do desenvolvimento para que elas possam evoluir para as próximas fases, para as próximas etapas, sem pendências. Então, isso significa que a criança, indo a trancos e barrancos assim, as coisas elas vão ficando... elas vão ficando mastigadas, elas não vão ficando assim tão lineares, tão bem vividas, tão plenas, percebe? Então, a criança que vai passar pelo desfraude dessa forma não natural, essa criança tem chances, não é preto no branco, vai acontecer, né? O pessoal adora vir comigo com o assunto do aconteceu comigo e eu tô bem. Né? Não significa que 100% das pessoas vão sofrer absurdos, passar, né, ter problemas de continência, de incontinência ou de, né, enurese noturno porque passaram por um treinamento toalete. Não, as coisas não são assim. Mas a gente vê os pediatras, os urologistas pediátricos, as fisioterapeutas que trabalham com isso, os profissionais que eu busquei, as informações que eu busquei, eles encontram muitas dificuldades nas crianças que aparecem de forma tardia. Então, a criança vai demonstrar os efeitos disso já com 5, 6 anos, muitas vezes com 12, 15, 16. Quantas mulheres nós conhecemos que têm prisão de ventre, que têm uma dificuldade enorme de usar banheiro público, né? Que têm um relacionamento estranho com o próprio corpo, que a menstruação é uma coisa que a mulher não consegue lidar bem, que ir ao banheiro é uma coisa que a mulher não consegue lidar bem, né? Passa a vida inteira com dificuldade, né? A repressão sexual em cima principalmente das meninas e das mulheres é uma coisa muito grande. E isso começa, o desfraude, ele é uma porta de entrada para isso, muito, muito grande, né?
dos tabus e dos mitos e tal. Então, quando você tem um desfraude, a pessoa está nesse processo, e aí ela está percebendo que a criança está tendo muito escape, essa pessoa precisa, ao meu ver, a primeira coisa que ela precisa de analisar é o que esses escapes podem estar dizendo para esse meu filho e para essa minha filha. Qual a mensagem, o que ela está sentindo, o que ela está pensando e o que ela está decidindo a partir desses acontecimentos. Essa proposta do sentindo, pensando e decidindo é uma proposta que a disciplina positiva traz, que faz muito sentido, que é assim, o que essa experiência pode estar ensinando para essa criança sobre ela mesma, qual a opinião que ela está formando sobre ela, sobre o corpo dela, né? Sobre como que essa criança está se sentindo com relação aos professores que estão treinando ela, aos pais que estão treinando ela, qual é a opinião que ela está formando sobre essa experiência toda que ela está passando. Isso é o mais importante, na minha opinião, você pensar, porque lógico, eu falar assim, não, tem que voltar com a fralda, também não é certo, porque cada caso é um caso e vão ter crianças que voltar com a fralda para elas vai ser uma experiência muito sofrida, porque o valor que foi dado para isso, para ela é uma coisa muito negativa. Né? Então, eu teria que fazer todo um trabalho de ressignificar aquela fralda, de explicar e contextualizar para aquela criança, para aí então ela voltar com a fralda sendo uma amiga, sendo uma aliada e não sendo a criança, sendo uma decepção ali na vida daquelas pessoas, né? Ou então a criança voltando a ser bebê, como muitas pessoas acabam falando, sem maldade. No treinamento, né, eu já conheci gente que dava recompensa, que enfim, falava, agora você já é uma mocinha, né? Olha o peso que essas coisas dão. Como que você fala para um bebê de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos e meio, que ela é uma mocinha, que já é um rapaz? Uhum. Isso é uma afirmação um tanto quanto absurda se você for analisar de forma literária, e as crianças são seres extremamente literais. Né, extremamente literais. Então, você dizer para essa mocinha que agora ela vai voltar a ser um bebê porque ela precisa voltar a usar fralda, para essa criança que ainda conhece tão pouco do mundo e que ainda é tão limitada, isso pode ser muito sofrido para ela. Então, eu afirmar isso também seria muito simplista, entende? Eu, por exemplo, eu tenho um livrinho aqui que é muito difícil eles não caírem nessa, né? Agora você já é grande, então você vai usar o pinico porque você já cresceu. E eu sempre fico me perguntando, gente, mas isso não é um pouco empurrar, talvez pressionar? E porque nessa idade a criança quer conquistar essa autonomia e tudo ela quer fazer sozinha. E ela fala, porque agora eu já sou grande, e ela tem orgulho. Mas eu fico, às vezes, pensando, mas é o corpo dela que tá já no tempo de querer isso, ou ela tá querendo provar que ela tá grande e tá querendo agradar o pai, porque percebe que o pai fica todo, né, comovido e emocionado quando ele vê a criança sendo grande, né? A criança se sente reconhecida, né? Ela se sente amada, né? A Laura Gutman e a disciplina positiva, a doutora Janelsen e a Laura Gutman, os dois trazem muito isso, assim. Como que esse discurso do pai e da mãe, na verdade, estão trazendo para essa criança, ensinando para essa criança que aquilo ali representa amor. Uhum. Então, enquanto uma criança desfraldada, ela é mais amada do que uma criança que não usa fralda, que ainda usa fralda, percebe? Então, desfraldar não vai ser no tempo dela, vai ser no tempo da busca do amor. E é uma coisa muito complexa isso, porque o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento motor, eles não algo consciente. Eles não são algo, você não decide, agora eu vou, agora eu vou fazer, a partir de amanhã minha filha vai conseguir segurar xixi. Não é assim, entende? E aí, quando você conversa, por exemplo, com as pessoas que faziam aquele desfraude tradicional, né, sei lá, 20 anos atrás, 30 anos atrás, que deixava a criança sem fralda, ficava a cada 2 horas levando a criança pro pinico e tudo, e aquela coisa. Aquilo era um sacrifício para os pais, para quem estava treinando, muito grande. E a criança via isso. As crianças, principalmente crianças até 2 anos e meio, né, 3 anos, são crianças que ainda não verbalizam também, até 3 anos e meio até, né, que ainda estão começando a entrar no universo da verbalização, são crianças que elas são fluentes em linguagem não verbal. A língua que elas falam melhor é a linguagem não verbal. E a comunicação não verbal delas mais bem estabelecida é com os pais. Então,
os seus filhos, os nossos filhos, nós enquanto filhos, o rosto, as expressões dos nossos pais são a coisa que a gente mais entende, né? A linguagem que a gente fala com maior fluência é a linguagem corpórea dos nossos pais. Então, se aquilo está sendo um sacrifício, se aquilo está sendo difícil, se está tendo esse peso todo para a mãe, né, conforme a Clarissa acabou de falar, deu exemplo, a criança está percebendo, ela está absorvendo tudo isso. Ela passa a buscar trazer aquela satisfação para aqueles pais, aquela felicidade, sentir-se amada, sentir-se querida. E quando o desfraude ou qualquer outro assunto toma esse nível de cobrança, a coisa começa a se perder. A Laura Goodman fala sobre isso com relação à alimentação, ela fala sobre isso com relação ao sono infantil. Quando aquilo se torna um assunto pesado na casa, aquilo se torna a principal forma de comunicação da criança com os pais, aí a coisa deixa de ser sobre o desenvolvimento infantil e passa a ser sobre outra coisa. Percebe? E aí a coisa começa a se complicar, porque o processo passa a se complexizar por se tornar uma coisa muito além do que é. Faz sentido? Faz demais. Eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, né? Eu me lembrei de uma professora do meu filho mais velho, do João, que é a Nazaré. Eu já até entrevistei ela algumas vezes lá no meu canal do YouTube, que é uma pedagoga Waldorf e que ela tem uma especialização, ela fez uma formação com a Amy Pickler, né? Na verdade, não com a Amy Pickler, mas com a filha da Amy Pickler e tal, que é uma pessoa que trabalha muito com essa questão da autonomia também, de respeitar esses ritmos e esses tempos da criança. E ela fala, assim, que o único estímulo que a criança precisa, por exemplo, para andar, é ter ao redor dela adultos que caminham. Só isso, assim, né, entre aspas, só isso já é aquilo. A criança, ela ama, ela confia tanto, ela admira tanto aqueles pais, ela quer tanto o reconhecimento deles, assim, que tudo que ela quer é caminhar igual esses pais, é ir ao banheiro igual esses pais, essa força da imitação que de alguma forma, assim, impulsiona essa criança em direção ao mundo, assim, mas num primeiro momento em direção a esses pais. Então, isso tudo que você está trazendo, Nanda, faz muito sentido, porque eu sinto que diante desse universo tão complexo que a gente vive hoje, com tantas informações, todo mundo falando, e aí a gente não sabe o que a gente segue, como que a gente faz, eu sinto que essa mensagem que você está trazendo é muito importante, assim. A gente deixar isso tudo leve, assim, esse universo leve. O fato de eu simplesmente observar o meu filho, me observar, confiando também, né? Confiar no meu filho e confiar em mim, que eu sou esse exemplo, assim, para ele ser imitado. Então, o que eu preciso de fazer é ser eu mesmo, assim, é caminhar, é me alimentar, é ir ao banheiro e tratar isso tudo com naturalidade. Isso, exatamente. Acho que isso responde aquela pergunta da Mai, né, da Maíra, com relação ao que eu faço, né, e eu acho que é isso, você perder um pouquinho da privacidade, talvez, quando for fazer xixi, não é, vem aqui, olha, eu tô fazendo xixi, não, mas a porta tá aberta, a criança vai passar por você, vai ver, ué, mamãe, quando ela tiver curiosidade, ela vai te perguntar, o que você está fazendo? Que barulho é esse? Né, eu estou fazendo xixi, filho, ó, né, a criança, você tá no shopping com a criança ou em algum outro lugar e você vai ao banheiro e a criança tá junto com você lá no box, porque ela, né, você não vai deixar a criança sozinha lá fora, enfim. E aí essas coisas elas vão acontecendo e eu acho interessante porque duas coisas do que você disse eu acho muito importante a gente salientar. A primeira é que quando você segue essa linha, você permite à criança ter as próprias conquistas, ter orgulho de si mesma, né? A criança não está fazendo para te agradar, ela não está desfraudando porque vai te deixar feliz. Ela está fazendo aquilo porque ela está crescendo e ela está conquistando aquele desenvolvimento, está chegando na vida dela e ela, enfim, ela valorizar isso por ela mesma. Não é porque você vai bater palma e dar um chocolate. É porque ela vai olhar o xixi dela no pinico e vai dar um sorriso. E isso é o suficiente. Você não tem nada a ver com esse processo. Entre o xixi... Aí as pessoas falam, mas eu quero bater palma porque eu fico tão feliz. É uma conquista da minha filha. Eu falo, gente, mas quando você bate essa palma, você está tornando o processo sobre você. Olha, filho, como eu estou feliz. E não é sobre você. Você tem que permitir que a criança sozinha no banheiro olhe para o pinico e dê um sorriso e isso seja suficiente para te deixar pleno.
e feliz, porque você está promovendo um relacionamento bom dela com ela mesma. E isso é um presente que você pode deixar na vida dos seus filhos, que é imensurável, que é a criança ficar sozinha feliz com as próprias conquistas, sem necessariamente precisar de trazer um segundo e um terceiro. E a segunda coisa é que eu fiz uma campanha recentemente na Psimama. A Psimama sempre tem campanhas, a gente estava explicando isso para a Clarissa, né? Eu faço campanhas, eu pego os temas que eu vejo que estão precisando ser falados, e aí eu tento extinguir ao máximo o tema no prazo de uma semana. Então, eu faço entrevistas sobre o tema, eu estudo o tema, faço posts diários, e a última campanha da Psimama foi sobre neurônios espelho. O que são os neurônios espelho? Os neurônios espelho são neurônios que tem dentro da nossa cabeça que espelham o que a gente vê. E os neurônios espelho, já foi pesquisado e comprovado que o neurônio espelho, então você está andando, a parte do seu cérebro que está trabalhando no momento que você está andando é exatamente a parte do cérebro que está trabalhando no momento que um bebê recém-nascido vê alguém andando na frente dele. Ou seja, o cérebro, desde os primeiros dias de vida, já está treinando de forma neural, né, e de pulsos e tudo, esse caminhar, só por observar uma pessoa caminhando. Então, quando a criança for começar a andar, ela já, tirando essa parte que você disse da parte emocional, das construções das crenças e tudo, né, que ela tá vendo alguém, nossa, que legal andar e tudo, tirando essa parte, tem a parte também, né, que é a parte motora de como que é um passo para frente, um passo para trás, fisiológica, joga o corpo para frente, e esse aprendizado é feito pelo neurônio espelho. Então, só da criança estar numa casa com adultos que fazem xixi no vaso, ela já as pessoas falam, mas meu filho estava brincando enquanto eu estava fazendo xixi, mas o cérebro da criança tá ali, né, tá ali suspenso no ar que xixi as pessoas fazem sentadas, né, a partir do momento que elas conseguem fazer sentadas. Enquanto a criança não tem interesse em sentar para fazer aquele xixi, é um sinal que o corpo dela está te dando que ela não está pronta para essa informação. Porque quando ela tiver, ela mesma vai despertar esse interesse. Nossa, super interessante, porque no final é bem parecido com a questão da introdução alimentar, que foi, acho que, o tema que eu posso relacionar, que tem a mesma ideia de você tem mais ou menos uma base de referências da idade que a criança pode apresentar os sinais, mas você também tem que esperar que ela apresente pelo menos um mínimo de um panorama aí de coisas, de querer alcançar a comida sozinha, de ter interesse pela comida, de estar com mais ou menos o desenvolvimento motor preparado, né? E aquela base a partir dos 6 meses, que muitas mães entram em pânico quando a criança não começa a comer, a se alimentar nessa fase. E eu lembro que quando a Nara começou esse processo, eu resolvi fazer o BLW, eu acabei montando um Instagram sobre isso. E o desespero das mães era justamente essa necessidade de querer controlar cada ponto, né? Exatamente. Que acaba sendo uma armadilha. A gente fica muito tenso quando a gente quer controlar o processo e não confia na criança. Qualquer processo, né? Qualquer coisa que seja da criança, a gente querer controlar... Total. Apesar de que é o nosso modus operandi, né? Porque nós fomos criados com esse controle total, né? É um ponto de dor, né? Tipo, é uma coisa que não tá trabalhada na gente, então a gente quer controlar. A gente foi isso, mas nós adultos, a nossa geração, a gente percebe claramente uma clara dificuldade na autorregulação, né? Você vê pela crescente obesidade, pela grande... né? A gente... Poxa, a autorregulação para nós é uma coisa quase inexistente, assim, para grande parte de nós, né? Em vários temas. Eu fiz uma live uma vez, muito tempo atrás, que o assunto era autorregulação. Aí eu coloquei lá parto, puerpério, introdução alimentar, desfraude. Não que eu fosse falar de todos esses temas, mas são todos assuntos que pedem autorregulação. E as pessoas, gente, como que você vai falar de tanto assunto numa live só? Você vai fazer 8 horas de live? Eu falava, não, minha live vai ter meia hora. O que eu quero falar é sobre autorregulação. Então, é exatamente isso. Você falou que é totalmente relacionável à introdução alimentar, porque a gente está falando de autorregulação, a gente está falando de autonomia, né? E as pessoas confundem muito autonomia com independência. Eu digo, uma criança super autônoma, ela é extremamente dependente ainda, porque é uma criança, né? Ela não se passa a ser um adulto de 40 anos, ela continua sendo uma criança autônoma, né? Então, a autorregulação, ela é um conceito de autonomia e não um conceito de independência, né?
E eu notava que muitas vezes o processo, ele deixava de ser gostoso e natural justamente por causa dessa expectativa que os pais criavam, essa ansiedade, né? E podia ser muito mais leve, era simplesmente abrir e permitir. Deixa acontecer, deixa vir no tempo que tem que ser. Não fica tentando agarrar aquilo e moldar e responder às suas expectativas, que, claro, vem um monte de opinião, de gente de fora, senso comum. É difícil desconstruir tudo, mas é a proposta que a gente está tentando fazer, né? Tipo, e acho que esse espaço da tenda materna é um pouco também para isso, para a gente se sentir acolhida e conseguir se munir dessas informações que fazem com que a gente se sinta mais empoderada e consciente de que, olha, não precisa responder a essas exigências do padrão comum, porque é muita informação que já está revista e que já está... e isso que a gente está se baseando está ultrapassado e a gente tem que quebrar mesmo, sabe? E a gente tem que se trabalhar para conseguir fazer dessa outra forma, para não impor, não deixar que as nossas crianças se contaminem com esse jeito antigo de se enfrentar, né, a essas situações, porque não tem porquê. E é muito importante isso que você está falando, porque eu acho que eu posso afirmar com uma estatística muito mal feita aqui na minha cabeça, que pelo menos 90% das mães que e dos pais, né, eu sou basicamente só mães, mas eu digo mães e pais para ver se eles vêm, né? Então, as mães que me buscam, 90%, não é porque a criança está mostrando qualquer sinal que é criança ou a criança. É porque a mãe, a escola, a tia, qualquer outra pessoa que não tem nada a ver com a criança estão insistindo que a criança já devia ter sido desfraldada. Então, as pessoas agora elas estão linchando muito essa palavra empoderamento. Não sei por que estão desgostando desse termo, mas eu gosto porque eu acredito que uma parentalidade consciente, ela parte de um empoderamento, porque no momento que uma pessoa olha para você e diz essa criança deveria estar desfraldada, você olha de volta e diz qual é né, no momento que a pessoa traz essa informação para você, o seu primeiro raciocínio eu sei que não. Entende? E aí, se a pessoa começa a querer discutir com você, a sua primeira pergunta em que você se baseia? Quais as informações, quais os teóricos, quais os autores, né, quais as literaturas, porque nós, mães, né, e pais, a gente passa o dia inteiro lendo coisa, né? Quantas vezes eu já encontrei, a mãe leu, buscou, sabe tudo de cor e salteado, chega uma tia que nunca nem ouviu falar sobre o assunto, pergunta, ela, ai meu Deus, você deve estar certa. Né? E esquece, parece que pega tudo e joga no lixo. Por quê? Porque nós, enquanto crianças, nós aprendemos que nós não sabemos sobre nós. Que nós não sabemos, a gente não é dono da nossa vida. Eles são. Então, quando esses mesmos personagens vêm dizer para nós que nós estamos erradas, a gente estremece a base. Percebe? Sim. Então, você precisa não só de empoderamento, como também dessa rede de apoio consciente. Então, esses grupos, né? Eu sei, a Cláudia está falando que ela tem aí do trabalho dela, que, né, esses grupos, a Psimama tem vários grupos de WhatsApp e de Facebook, são grupos que vão te dizer assim, gente, tô certa, galera, sim, você tá certa, fica tranquilo. A sua tia, a sua mãe, a sua avó disseram que você tá errada, mas tamo junto, tamo lendo, a gente sabe o que a gente tá falando, a gente não, né? Então, tamo junto, todo mundo se abraça, beleza. Sai renovado, porque estremece mesmo, gente. Então, vamos caminhando aqui para um fechamento. A conversa tá muito boa, se deixar a gente vai ficar aqui mais umas horas falando e compartilhando e escutando, que tá muito gostoso. Agora, para encerrar, eu queria que cada uma falasse uma frase, assim. Que a gente tentasse ser bem objetivo, mas falasse uma frase do que ficou dessa conversa, o que te tocou dessa conversa. E aí eu queria começar, e para mim o que ficou dessa conversa, né, que foi mais forte, assim, talvez como palavra seria confiança, mas uma confiança no ritmo natural da criança, que vem da minha observação atenta, da minha disponibilidade de observar o meu filho, e
de um processo de autoobservação também e que nasce também dessa confiança primordial em mim e na vida. Talvez seria isso que eu queria deixar aqui como frase que me tocou essa conversa, que aparentemente era sobre desfraude, né? Mas que para mim o que mais me marcou foi a questão da confiança. Eu acho que eu falaria da ideia do abrir mão do controle, que na verdade está muito relacionado com a confiança, porque eu acho que foi o que mais pegou para mim também. E que eu relacionei muito com a minha experiência da introdução alimentar. Que acho que também era algo que me pesava. E inclusive eu pensava, para mim foi até um processo light, a introdução alimentar da Nara, porque desde o começo ela se entusiasmou com a comida e ela comia de tudo. E eu acho que meu processo de confiar no processo era mais até do... Será que é normal uma criança comer tanto? Mas depois eu comecei a me relacionar com muitas mães que me procuravam para tirar dúvida, porque eu acabei fazendo curso de BLW e eu estava super engajada. E eu via muito esse processo de dor, assim, delas, assim, sabe? De quando a coisa saía um pouquinho da expectativa delas, elas sofriam muito. E aí eu pensava, nossa, essa coisa do controle que a gente tem é muito, muito, muito forte. Porque parece que também é algo que ensinaram a gente, né? Você tem que controlar a tua emoção, você tem que controlar qualquer coisa, você não pode... E as coisas não podem falhar, né? Senão é um erro muito irreversível. Que a gente também tem esse medo do erro, que acho que é um peso muito forte. Então acho que ficaria com a ideia do abrir mão do controle e autoeducação, né? Trabalhar a si mesmo para conseguir limpar essas coisas na gente, porque no final é a gente que tem que mudar a postura para que a coisa, acho que engrene de uma forma mais tranquila. No final é a gente que tem que se trabalhar. Acho que menos a criança e mais a gente. Eu diria que, como chama tenda materna, eu vou voltar mais para mães, né? Ser boa mãe não é estar no controle de tudo. Ser boa mãe é estar feliz. Às vezes a gente entra em desespero achando que está errando porque a gente não está conseguindo controlar tudo, né? E aí a gente entra no buraco do furacão que tá errado, tô fazendo errado, eu não sou uma boa mãe, meu filho, o que vai acontecer com meu filho? E aí você entra naquela e o processo, e a própria criança praticamente passa a ser uma coisa secundária, terciária no contexto. E se a gente lembra que o foco da atenção é a criança, né? Então ela tá bem. Não é porque, né, a criança vai estar muito bem se você relaxar, se você estiver bem, se você estiver feliz. Eu acho que a forma mais fácil de você ser uma excelente mãe é você estar bem com a mãe que você é. Você conseguir levar a maternidade de uma forma que não seja pesada e doída para você, e sim que seja uma coisa leve, uma coisa agradável, que você goste de fazer. Então você abre a mão, e abrir a mão pode ser um processo muito difícil, mas depois que a mão está aberta, tira um peso das suas costas. A sua fala me deu ideia para vários episódios de Tenda Materna. Eu tô dentro, só me chamar que eu participo. Com certeza a Nanda vai voltar aqui várias vezes. Quero te agradecer muito, Nanda, sua presença hoje. Foi maravilhosa essa conversa, acredito que muito esclarecedora, não só para as mães que estão vivenciando questões relacionadas ao desfraude, estão pensando nisso, estão começando a pensar nisso, mas eu sinto que para todas as mães que acompanham a gente aqui na tenda, foi muito rica essa conversa. E para você que está escutando, lembre-se de deixar o seu comentário aqui embaixo, as suas perguntas, e se você sentir vontade também pode escrever pra gente. O meu e-mail é clarissa@bifamily.com.br. Qual que é seu e-mail, Maíra? contato@cantomaternar.com ou também para Nanda, que é piscimama@gmail.com. Gente, e não deixem de aproveitar, porque mais pra frente a Nanda também vai estar lançando, junto com a coleção Conto Com Você, a mesma coleção que lançou 2 livrinhos infantis maravilhosos sobre desmame gentil, um noturno e um desmame total. A Nanda vai estar lançando, junto com a Fernanda, que é a autora dos livros, um livro sobre desfraude. Então, acho que isso vai ser bem legal também para servir de apoio para as mães que estão passando por esse processo, porque essa coisa de direcionar para o lúdico ajuda muito a criança. Eu tenho
falando um pouco sobre os livros de desmame na página do Canto Maternário e recebo resposta das mães que compraram o livro e usaram com as crianças, e está sendo bem legal a experiência. Então acho que vai ser muito bacana. Fiquem atentas, hein? Beleza, a Nanda também a gente vai deixar aqui na descrição do podcast os contatos dela, tanto e-mail quanto do Instagram e do Facebook, para vocês acompanharem o trabalho dela, que a gente super recomenda, muito bacana. E em breve ela volta aqui na tenda para conversar com a gente. Com certeza. Gente, muito obrigada pelo convite, adorei participar, estarei aí nas próximas, com certeza. Obrigada pela presença, querida, foi muito bom. Obrigada, pessoal. Um grande beijo. Um beijo e até o nosso próximo episódio aqui na tenda. Beijo, tchau. Tchau a todas.